desenvolvendo no Hospital Nossa Senhora Aparecida, do momento em que o hospital está vivendo. E, é claro, como a nossa esquina aqui é democrática, o pessoal pode interagir conosco, Sim. quaisquer dúvidas que possam surgir, poderão também enviar. Mas, doutora Amanda, um bom dia, é um prazer recebê-la. Obrigada, Alberto. Queria aqui dar um bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês de novo, né, para falar da nossa atual situação do hospital. Eu acredito que hoje, diferente das outras vezes, nós temos muitos pontos positivos também para comentar, para falar que vem acontecendo por trás desses bastidores e também muitas explicações para dar para a comunidade sobre muitos assuntos que surgiram no decorrer da semana. Então, eu quero te agradecer, quero agradecer aqui a Acústica pela oportunidade. Hoje o nosso diretor clínico, Dr. Guilherme, veio para poder explicitar junto a nossa parte técnica dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida, para que a gente possa demonstrar para a população o que vem sendo feito, o trabalho que vem sendo feito, tanto administrativo quanto clínico dentro do nosso hospital. Doutor Guilherme, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, pessoal, ouvintes. A gente está vivendo uma situação, né, que ela acaba se tornando cíclica e acaba impactando na assistência. Fora toda a parte de troca de gestão, de administração da unidade de saúde, né? A unidade de saúde, ela carrega desde da sua origem, né, a problemas estruturais técnicos, tanto da parte orçamentária, né, que tanto da parte assistencial com as pioras da epidemiologia, né? A gente tem Covid, entre outras coisas. E o intuito hoje vai ser deixar claro pro pessoal mais esclarecido essa questão de assistência, né? Que eu acho que é o que mais impacta aí para a população é a questão da porta. Cheguei na porta, o que vai impactar na minha assistência e como eu vou ser atendido, como eu vou ser recepcionado e como eu vou ser tratado, né? Eu acho que é isso. Claro. Doutor vem da onde? Bom, eu sou natural de Minas Gerais, né? Lá de cima. Fiz minha formação acadêmica em Pelotas, né? Na Federal de Pelotas. Tem 9 anos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. E tenho gostado bastante. Acredito que meu coração já é meio a meio já. Tá certo. Bom, a gente sabe que é uma situação difícil quando tem alguém da família que está passando por alguma enfermidade, né? E muitas vezes, né, a gente vê as pessoas se revoltarem, não teve lugar aqui e ali, mas tem vários fatores que vão levando a isso, né? Já começa pelo fato, né, de a área de abrangência do hospital ter aumentado e muito. Isso aí eu acho que é necessário um estudo das autoridades para tentar solucionar. Eu tive informação, inclusive, de que o hospital hoje é referência até para Eldorado do Sul, né? São municípios que... Bom, só está faltando botar referência a Porto Alegre, Porto né? Alegre. Então, Guaíba. e Nós isso temos Eldorado ao as lado pessoas de... precisam saber, né? Isso. Então, E é claro que isso não é uma iniciativa do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Isso vem de cima, né, doutora? sim. Então, é importante tu falar isso, Alberto, porque assim, hoje nós somos referência, nós éramos referência para 19 municípios, né, da região. E há um mês, mais ou menos, nós nos tornamos referência para 21 municípios e neles englobam agora Barra do Ribeiro e Eldorado. Tá? Eldorado é um município que tem quase o mesmo número populacional do que Camaquã, é pouco menor. E quem é que determinou essa questão? Estado. O É o Estado. Estado que faz a Pois bom, determinação. aí já entra nesse momento aqui da gente falar, e a gente tem muita audiência, com os nossos vereadores, com os prefeitos da região, muitos deputados acompanham o Esquina todo sábado, nos honram com a sua Sim. audiência, mas é necessário que haja uma união política para que isso seja revertido, né? Porque fica difícil. É aquele ditado, desculpa de simplificar demais, mas é aquele ditado de colocar Porto Alegre dentro de Camaquã. É mais ou menos isso que a gente Né? diz. É lógico que o hospital não vai ter capacidade estrutural para receber, né, pacientes, além dos da região, ainda receber de Eldorado e Barra do Ribeiro, né? E fora, Alberto, que assim, hoje, depois o doutor Guilherme vai ajudar a explicitar isso,
Nós tínhamos muitos serviços que não são habilitados, né, no nosso município para que o hospital preste esse tipo de atendimento e a gente acaba fazendo sem ter o retorno financeiro do Estado. Então, hoje, além de trabalhar com um déficit que as pessoas acreditam que seja no atendimento, a gente acaba fornecendo mais atendimentos que não são recebidos para não deixar a população sem. E a partir do momento que a gente também determina para que essa pessoa vá, de repente, para a região de Guaíba, que é onde está habilitado, acaba gerando aquele furor, mas nós não teríamos esse serviço para oferecer aqui. Com toda a equipe agora técnica que nós fizemos na troca de gestão, uma coisa importante que eu acho que nós devemos colocar para a população é que nós estamos conseguindo fazer a habilitação de alguns serviços que não estavam habilitados para que a gente consiga o retorno financeiro do que se está propondo para a população, para que a gente tenha como trabalhar e como fornecer esse serviço para que a gente não deixe déficit o médico ou para que a gente não tenha que fechar essa atividade que a gente já está fazendo sem receber. Então, assim, essa semana tivemos um retorno muito positivo com o Simers, né? Até foi emitida uma nota aqui pelo Simers. O Simers está nosso parceiro agora. A gente entende que é necessário alguns apontamentos. Vão vir notícias, vão vir informações, até por troca de gestão de apontamentos médicos ou apontamentos de dívidas. Mas tivemos um contato muito bom com o Simers na segunda-feira. Tivemos uma reunião. Estão do nosso lado, estão nos apoiando. Conseguimos fazer acordos tanto na parte de anestesistas como na parte de cumprimento agora de protocolos que também nós não tínhamos e também de metas, porque a gente também precisa atingir metas para poder receber as verbas que vêm do repasse do governo do estado e a gente acaba, às vezes, não conseguindo atingir essas metas, porque acabamos atuando nessa forma de porta aberta, que o doutor vai explicar depois, que nós não temos habilitado aqui, mas não recebemos por isso, então acabamos, né, num impasse de conseguir fazer e conseguir prestar o atendimento. Mas nós estamos no caminho, tá, Alberto? Só que realmente essa questão de nós atendermos 21 municípios e municípios com uma população muito grande e que se utilizam daqui acaba dando um déficit, inclusive para o pessoal da região, porque esse hospital a gente tem que entender que ele não é só de Camaquã, né? Ele é um hospital regional, só que dificulta a gente conseguir prestar esse atendimento com o nosso quadro, com o nosso corpo e com o que a gente tem de retorno. Realmente a conta não fecha. Então, a gente está já em contato com os municípios agora para fazer convênios, inclusive, de compras de serviços. Estamos avançando nisso. Pela primeira vez, eu posso te dizer, estamos avançando bem. Coisa boa. Nessa parte, tá? Com os municípios, justamente para a gente fazer essa compra de serviços e até essa interligação de retaguarda também da UPA, que o doutor Guilherme vai explicar, que é essa questão que a gente precisa para que as pessoas que estão em maior risco possam ser atendidas pelo hospital. Assim como eu também te entendo que tu falou no início, que uma mãe que está preocupada com o filho, que é o filho que está com a febre, que é o filho que está com a dor de cabeça, às vezes tu não quer procurar o atendimento direto da UPA porque tu sabe que tu vai ter infraestrutura hospitalar para ter uma internação ou ficaria mais tranquilo ali. Então, claro que gera essa superlotação e o nosso intuito é realmente de poder atender todos da melhor forma possível, mas dentro do que a gente pode ali, da gravidade que Sabe que é o foge caso. da compreensão, colocar, por exemplo, e aqui é claro que o hospital não vai deixar de atender quando surge uma situação de emergência, mas colocar o Hospital Nossa Senhora Aparecida como referência para Eldorado, que está do ladinho de Guaíba, do ladinho de Porto Guaíba, Alegre. que temos o Vila Nova, do lado de Porto Alegre, que tem quantos hospitais disponíveis? Foge da É compreensão. desumano. Não, e foge da compreensão. Né? Foge. Como é que eu vou entender E eu que vou a te Secretaria dizer, do Alberto, Estado, né? E veja bem, por que eu estou falando nisso? Porque isso aí está trazendo uma demanda muito grande, muito grande. e faz com que o hospital, a sua estrutura, fique comprometida. Daqui a pouco, se você chegar lá, não vai ter leito, como não tem agora. A gente tá Né? 20 pessoas aguardando leito, Uma às vezes coisa assim que o mais. pessoal vem estranhando, por exemplo, né? Quarto duplo, né? Sempre eram colocados homens no mesmo quarto que homens e mulheres, né? Hoje, no Hospital Nossa Senhora Aparecida, já tem situações de internação que são obrigados a colocar no mesmo quarto um homem e uma mulher. Pra gente não deixar ser assistente. Não deixar desassistência, né? Sim, e aí as pessoas até podem, e é claro que deve trazer um desconforto isso, mas é porque não tem lugar. Não né? tem. E Alberto, assim, ó, eu fico muito triste, assim, porque a dor que eu sinto, assim, de às vezes
não consegui explicar para aquele familiar, que eu sei que eu entendo que às vezes quer uma transferência, que não é uma questão de transferência, o que quer uma internação, e que a gente não tem como colocar, e muitas vezes acham que a gente não está se movimentando por trás. O que me consola é saber que eu sei o que a gente está fazendo ali por trás, o que a gente fica até 3, 4 horas da manhã. O doutor Guilherme, essa semana, eu cheguei ontem no hospital, ele achou até que a entrevista era ontem, ele estava virado, coitado. De plantão. De plantão. A gente sem, muitas vezes, GO, ele cuidando, encaminhando. Mas ontem eu tive uma alegria tão grande, em contrapartida do que foi uma semana muito difícil, de muitas pessoas querendo transferência, muitos questionamentos, né, que não eram caso, de pessoas que pediram por causa do nosso atendimento, e eu vou te dizer aqui, já vou elogiar ele por causa do atendimento dele, que não queriam ser transferidas, que preferiam aguardar uma vaga aqui porque estavam sendo muito bem atendidas. Então, assim, a gente sabe que vão bater, né? Eu escuto muitas coisas nas mídias, no meu telefone, que todo mundo tem, assim, que, porque que, né, digamos assim, de certa forma, tu não quer transferir, que não é uma determinação nossa, não é o que a gente quer. Meu Deus, se eu pudesse, eu disse pro Guilherme, eu estava lá atendendo junto. Eu quero dizer que o que consola é que o que a gente está fazendo por trás, muito embora não apareça para a população, está surtindo muito efeito, né? A gente está com uma equipe muito boa agora. A gente está com uma equipe técnica muito boa, a gente está com pessoas comprometidas e a gente está fazendo a diferença para mudar. São pequenas coisas que vão impactar, de repente, no ano que vem, mas estamos habilitando. E tem coisas que causam esse entrave, que é essa situação de superlotação e a questão de abranger outros municípios. Essa questão de Eldorado mesmo, nós fomos notificados pelo Estado, porque para fazer o atendimento, e se tu não presta um atendimento porque nós não estamos habilitados, porque Itaguaíba, Eldorado ainda vai lá, estou dando exemplo, não estou dizendo alguma cidade, vai lá e denunciar, tu não quis atender. Aí vem o Simers, vem uma notificação, a gente tem que parar, responder uma notificação, fazer uma coisa, fazer outra, sendo que a gente não está tendo aquele aporte financeiro desse município para receber esse paciente também. E com o fato que você tem também as suas atividades profissionais, porque Todos. ali é um trabalho voluntário. Né? Todas. Sim. Né? E eu vou te dizer, Alberto, a gente não para. É 24 horas. O meu celular funciona 24 horas. Essa semana, assim como o doutor não dormiu no plantão, eu não dormi em casa respondendo e procurando. E é que nem eu te digo, assim, a gente está fazendo de tudo para melhorar, para habilitar serviço e para dar essa qualidade de assistência. E esses 3 feedbacks essa semana de pessoas dizendo que queriam ficar ali, eu acho que já valeram tudo que eu escutei de ruim no resto da semana. É que assim, a gente entende que às vezes as pessoas fazem determinados comentários no calor da emoção, outros... E faz parte. E tem outros também que são assim, o sabe tudo, né? Nas redes sociais eles entendem sobre qualquer assunto. E são especialistas em tudo, né? Especialistas em tudo e emitem opinião, mesmo sem ter... Por isso que é importante vocês virem aqui, né, e trazer essa situação. Essa que eu estou falando aqui, o pessoal pensa, por que fala tanto nisso? Porque acaba que o que está ocorrendo agora, uma superlotação. Fica... a estrutura do hospital não está preparada para receber pessoas de Eldorado, né, da Barra, e além disso, para o paciente de Eldorado e da Barra, também é mais longe. Então, por que trazer para cá? Então, eu estou falando para alertar as nossas forças políticas para chegar no governo do Estado e explicar para eles, olha, não dá. Não dá. É ruim para o paciente, superlota o hospital. Né? E olha só, mas ali, ó, Eldorado, por exemplo, está do ladinho de Guaíba, está do ladinho de Porto Alegre. Como é que tu vai mandar para Camaquante? E mandam, tá? Estão mandando, né? Então, essas determinações, né, a gente tem que entender que a sistematização do sistema de saúde, ela é feita baseada também em oferta e demanda de assistência, né? Uma coisa que agrava tudo isso que a gente está vivendo é o inverno, né? Apesar de o inverno, né, acabar não interferindo tanto na parte da enchente, como foi em outro momento, mas as infecções respiratórias acabam superlotando a porta. Então, assim, para a gente entender, quando o pessoal coloca, né, que por muito tempo é assim, porta de entrada, a porta de entrada, ela é definida como um local, né, que tu atende o paciente. Então, por exemplo, chegou alguém de outra cidade aqui, chegou numa porta de entrada de um hospital público, SUS, né,
ele consegue ser atendido, ele tem direito desse atendimento. Quando a gente recebe determinações de virar essa porta de entrada de alguns locais, né, quem geralmente toma essa determinação está pensando da seguinte forma: eu estou tendo muita lotação nos locais que são principais polos, né? Geralmente a gente tem como referência aqui o Porto Alegre, né? Que é o local que vai ter todas as referências e especialidades para poder assistir. Oncológica, referências cardiológicas, urológicas, que são as referências que a gente mais busca, né? Esse auxílio externo. Quando a gente é determinado a ser referência de outro local, a gente pensa, pô, mas está próximo ali, né? Geralmente, isso é uma forma até da gente entender esse fluxo. Vamos supor, vamos ver se o Camaquã suporta esse fluxo. Por muito tempo, né, e eu acredito que isso aí é o que é a maior característica do Sistema Único de Saúde, né, por muito tempo, além da gente suportar esse fluxo, a gente se tornou resolutivo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem uma maternidade hoje lá no hospital que ela é habilitada para ser porta de referência. O que é isso? Alguns municípios utilizam a gente como porta de referência para gestante. Então, se tem uma gestante, vamos supor, em Dom Feliciano, em Cristal, essa gestante ela é avaliada na unidade de origem primeiro, seja num posto de saúde, num pronto atendimento. Caso ele veja que há necessidade de avaliação de um especialista, né, um ginecologista, a referência dele é Camaquã. Essa gestante chega para a gente. A gente é um serviço que ele é habilitado para resolver, ou seja, né, fazer o parto, enfim, caso, né, salvo casos que a gestante já chega ganhando, né? A criança já chega na tua porta, já estou recebendo ela. A gente é habilitado para gestações de médio risco. O que é isso? A gestante ela é classificada em alguns riscos baseado com as doenças que a pessoa tem, né? Então, se a gente recebe uma gestante de baixo a médio risco, o que é isso? É uma gestante que talvez não tem tanta complicação na gravidez, uma gestante jovem, não teve nenhuma perda de sangue assim que compromete a vida durante a gravidez, aquela gestação tranquila que a gente fala. Essa gestação a gente é habilitado para resolvê-la. O que é habilitado para resolvê-la? Tu tem uma estrutura que consegue suportar uma criança que possa vir a complicar. A complicação dessa criança não é uma complicação que vai precisar levar ela para um leito de UTI de criança, né? Uma UTI neonatal. Só que a maioria dos fluxos que a gente recebe são gestações de alto risco. Aí a gente entra no outro ponto, a gente é porta de entrada para receber. A nossa obrigação é fazer o quê? Conter. Então a gente contém esse fluxo. Claro. Desculpa, eu preciso interrompê-lo, que está chegando o Gaúcho na hora certa e a gente segue Perfeito. Logo após. Na Democrática também já está por aqui o presidente da Câmara, o vereador João Pedro Gril, que em seguida já conversa conosco, mas antes a gente não conseguiu concluir antes ali, devido ao nosso compromisso com a Rede Gaúcha. Mas, doutor, seguindo então... Vou dar uma para a gente concluir então. Então, a gente é habilitado, né, para receber essas gestantes de médio a baixo risco. Quando a gente recebe esse fluxo de alto risco do hospital, a gente tem a função de conter ele, né? Aí vou dar um exemplo agora, por exemplo, a gente estava, né, nessa última semana com a gestante, né, de 33 semanas, com a pré-eclâmpsia, né, quando a pressão coloca em risco ali a gestação. A gente não é habilitado para ter a resolução dessa gestação. Por quê? Quando a gente tem gestação de alto risco, o maior risco, além de ter o risco materno, é o risco do feto, né? E aí a gente tem que ter uma retaguarda de um serviço que possa ter um contato rápido com a UTI neonatal, porque essa criança provavelmente ela não vai conseguir ser habilitada num leito de enfermaria comum, né? E aí entra nas questões da referenciação. Bom, o Hospital de Camaquã, então, quando recebe um fluxo que ele não é habilitado para fazer, o que ele tem que fazer? Ele tem que conter esse fluxo, que é o que a gente faz. A gente recebe, por isso que a gente é porta de entrada. A gente é porta de entrada porque a gente é obrigado a conter esse fluxo. Então, quando a gente recebe a determinação assim, bom, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro vai ser a referência, basicamente o Estado está virando para a gente e fala assim, tchê, chegou esse paciente para vocês têm que receber. Aí, o que a gente vai fazer com ele? Aí que é a parte da referenciação. Se esse é um paciente, por exemplo, o caso dessa gestante, que é uma gestante de alto risco, mas naquele momento imediato ela não estava correndo risco de vida nas próximas 24 horas, ela vira um gerente. Então, todo aquele serviço que a gente necessita de que o hospital não é habilitado nem estruturalmente para receber, nem tecnicamente para receber, a gente utiliza o gerente. No gerente a gente cadastra esse paciente, né, compartilha com os colegas de Porto Alegre, né, para referenciá-lo. No caso dessa gestante, ela estava aguardando no gerente para um leito de UTI neonatal, para a resolução da gestação. Eu fiquei mais de 48 horas tentando regular ela, aí a gente tenta fêmea, recebe negativa porque não tem disponibilidade, alvorada. Para tu ter ideia,
A gente, depois de muita tentativa, às 4 horas da manhã eu consegui contato com a UTI neonatal de Alegrete. Olha pra tu ver. Puxa 7 horas de viagem, né? E aí, depois de muita luta ali com o pessoal, eu consegui que eles contessem pra gente, eles receberem esse fluxo. Só que a gente para pensar um caso isolado assim que deu certo. Por muito tempo, o que acontece na maioria das vezes? Tu tem todos os hospitais de UTI neonatal superlotados, basicamente viram pra ti e falam assim, tá na tua mão. Se nasceu aí, não teve como mandar para outro lugar. E aí a gente tem uma alta taxa, às vezes, de óbito de prematuro, nessa gestante de alto risco. Mas é por que o Camaquã não está conseguindo trazer gestante de alto risco e prematura ao mundo? É porque a gente não é habilitado, a gente faz tudo, mas chega uma hora que não tem como tu habilitar um leito de UTI e fazer ele surgir de uma hora para outra, né, neonatal. A gente teve outro caso de uma criança que ficou entubada comigo lá na emergência de 7 meses por mais de 48 horas, com ordem judicial para mandar para Camaquã. A gente ligava para as UTIs e era o quê? Não temos vaga no estado. Não temos vaga no estado. Lembrando que isso é uma coisa que eu gostaria que o doutor falasse. Essa criança conseguiu ser estabilizada aqui. Ela ficou entubada, mesmo sem termos condições de receber. Que inclusive estava no plantão. O doutor que estava no plantão, né, que no EPED, que fez cálculo, tudo para poder ver como entubava. Isso foi na madrugada, o pessoal falando como é que faz. E a questão do gerente, isso é importante, eu quero dizer também, e ordem judicial. Tínhamos uma ordem judicial para que essa criança recebesse uma vaga em um hospital em outro local. E mesmo com ordem judicial, os hospitais não receberam. Então, às vezes, o pessoal questiona assim, tem que mandar para Porto Alegre, tem que ir para Porto Alegre. Não é a gente que não quer mandar para Porto Alegre. Não estão aceitando esse paciente em outro local. Teve uma outra medida judicial que daí foi determinado que fizessem um orçamento, então, particular, para que essa pessoa fosse internada. O que acontece? O próprio hospital não dá o orçamento, não consegue fazer o bloqueio e a gente não consegue levar a pessoa. E a gente não pode simplesmente levar para Porto Alegre, não é a questão, levo para Porto Alegre e deixo lá. Não. Eu levo essa pessoa dentro de uma ambulância para Porto Alegre, eu vou deixar ela numa porta de entrada na frente do hospital, se eu não tenho uma vaga, né? E fora outros casos que agora o doutor vai explicar como é que funciona essa regulação do gerente e como é que funciona o encaminhamento pelo então, gerente. A gente recebe essa gestante, né? E aí, gerente. Muitas das vezes a gente recebe negativas. Ela fica no gerente todo dia, um regulador vai tentando vagas em todos os lugares do estado. Aí ele fala assim, ó, apareceu aqui para mim que tem uma vaga, liga lá. Aí eu pego o telefone e ligo. Aí ele falou assim, não, eu tenho uma vaga aqui, mas essa vaga, ela é para contingência interna. O que é isso? Eles reservam dentro do hospital deles um leito de UTI para caso um paciente deles mesmo que estão internado, descompensem. Então, eles têm um leito deles guardado, mas ele não está disponível para a gente aqui em Camaquã. Então, a transferência do gerente, apesar de ter essa sistematização, envolve múltiplas coisas por trás. Então, por muitas vezes, acontece da gente ter gestante de alto risco e perde criança na nossa unidade. Ah, mas por que tu mandou para Porto Alegre? A gente, como a Amanda falou bem, a gente não tem autonomia para poder pegar essa criança e essa gestante, colocar dentro da ambulância e chegar na porta, porque isso aí a gente vai mesmo mais em direção à eutanásia do que na assistência, né? Porque tu tá levando uma paciente para um lugar que não te deram uma vaga, tu não tem uma garantia de maca, um médico para recebê-la, né, naquele local. Ou seja, para simplificar, tá colocando em risco a vida dessa pessoa. Exatamente. Então, hoje em dia, aí vai chegar no segundo ponto que eu quero chegar. Vai ter risco de permanecer aqui? Pode ter, mas é mais risco de levar para lá e não ter nenhuma assistência. Né? Aí vai chegar no outro ponto que eu queria chegar, que é uma coisa que tem preocupado. É importante a vinda de vocês para trazer todos esses esclarecimentos para as pessoas entenderem. É por isso que hoje eu quis que o doutor Guilherme viesse. Claro. Porque é muito importante o pessoal saber que, gente, aqui a gente vai fazer de tudo para salvar uma vida. E o doutor é que ele tem um lema que no plantão dele ninguém morre. É o que mantém, né? A gente tenta, é claro que a gente não, às vezes a gente tem sempre limitações, né? Mas uma coisa que eu queria complementar, que tu tocou e vai chegar nesse assunto, que é o quê? Bom, aí tu entendeu que então, baseado nesse cenário, se tornou risco até trabalhar. Então hoje, um médico, um enfermeiro hoje, está cada vez mais difícil ele se prontificar a trabalhar numa unidade dessa, por quê? Porque ele está correndo risco. Ele tem uma gestante lá, vamos supor que tu é obstetra. Tu está trabalhando lá, te contrataram falando que o hospital era só médio. Não, beleza. Essa gestante de alto risco que morrer, vai ser no teu plantão. A responsabilidade técnica é tua, é teu CRM na mão, ou seu COREM, independente da pessoa da saúde. Então, hoje em dia, nós estamos num segundo ponto que está se tornando mais grave, e é em todo o estado, porque eu entrei em contato com os hospitais para saber, estamos com escassez de mão de obra nas portas. Ou seja, não tem mais médico querendo se dispor a trabalhar com elevado risco.
Por quê? Tu tem um paciente grave, tu trabalha num lugar que não tem condições de estabilizá-lo ou de melhorá-lo e corre o risco dele morrer no teu plantão. Aí tu pega uma família que às vezes fala que tu fez isso porque tu não conseguiu, porque tu não quis mandar ele para Porto Alegre, só que do outro lado tem Porto Alegre falando, tchê, não manda para cá que eu não te aceitei. Aí tu tenta via SAMU, que existe uma outra via de encaminhamento, que é vaga zero. O que é vaga zero? Vaga zero é basicamente assim, nas próximas 24 horas é risco iminente de morte. E a gente tem alguns casos que, por exemplo, AVC hemorrágico, sangramento dentro da cabeça, né? São casos graves que é estabilização imediata, porque o risco de morte é imediato. Essas vagas zeros, basicamente, por isso que chama vaga zero, ela não existe. É como se fosse uma vaga impositiva do SAMU em algumas unidades. E isso tem se tornado cada vez mais difícil. Por quê? A regulação do SAMU também tem se tornado cada vez mais complicada. Antigamente, para tu ser regulador de um SAMU, né, tu teria que ter uma alta expertise, né? Porque basicamente pelo telefone com outro colega tu tem que definir se aquele paciente merece uma vaga zero. E hoje em dia o que a gente tem é muita vaga zero sendo usada de forma incorreta. Às vezes a gente recebe esse fluxo de vaga zero, né? Vale ressaltar que a gente recebe imposições do SAMU. Nesse caso mesmo que eu estava com essa criança de 7 meses entubada, então a gente é uma unidade que não tem UTI de criança, não temos estrutura para entubar crianças. Deixa eu aproveitar que está aqui o nosso presidente da Câmara. João Pedro, deixa eu te botar tu aqui na conversa aqui. Porque agora há pouco eu estava falando aqui da necessidade de força política em vários aspectos. Não sei se você estava acompanhando no momento, mas hoje Camaquã se tornou referência, vereador João Pedro, para Eldorado do Sul, para Barra do Ribeiro. Municípios que estão muito mais próximos de Guaíba e Porto Alegre. E isso faz com que Camaquã seja referência para 21 municípios. Hoje, nos relatava aqui a presidente, estamos com superlotação e aí colocam mais 2 municípios com um número grande de habitantes para Camaquã ser referência. Isso foi imposto pelo governo do estado e é por isso que eu falo da força política. Nós temos que fazer eles entender que não temos condições estruturais de abrangência. Bom dia, vereador João Pedro. E eu chamo ele assim de supetão porque ele ele é sempre disposto e ele não foge. Bom dia, Alberto. Um prazer estar aqui no programa. Um bom dia a toda a comunidade de Camaquã. Nossa presidente aqui, doutora Amanda. Ao doutor Guilherme. Prazer também. Estamos aqui agora para participar do programa. Eu não estava acompanhando a entrevista, mas agora chegando aqui no estúdio, Alberto, quando a gente fala de política pública de maneira geral, e eu hoje, presidente da Câmara, vereador de Camaquã, a gente se propõe a fazer uma defesa da nossa comunidade para resolver as demandas, os problemas e em cima de projetos, então, criar soluções para melhorar a vida dos cidadãos de Camaquã. É para isso que nós estamos lá. E quando a gente fala em força política, a gente tem um hospital regional, e Camaquã é isso, Camaquã é um polo regional, né? Então é um polo regional, tem que ser de desenvolvimento, tem que ser social e pode ser na saúde. Contudo, temos que fazer a defesa de que quanto mais for a abrangência desse polo regional no nosso Hospital Nossa Senhora Aparecida, nós temos que dar dignidade, as condições mínimas, básicas, para que o corpo médico, a equipe hospitalar possa fazer com que o seu trabalho consiga produzir o seu trabalho de uma maneira correta, para a gente ter então esse retorno de amparar os pacientes aqui no município de Camaquã. Uma das primeiras ações que eu fiz como presidente da Câmara de Vereadores, e foi inédito, foi reunir todos os vereadores da região. Nós tivemos, há cerca de 2 meses atrás, aqui em Camaquã, um encontro regional de vereadores que nós conseguimos a presença de cerca de 70 vereadores na região. Isso nunca aconteceu. E o vereador é aquele que o paciente está ruim, liga, vereador, olha só, estou aqui no hospital, preciso de alguma atenção, ou daqui a pouco precisa de uma carona para ir para o hospital, e não só no hospital, como no dia a dia, a minha lâmpada aqui, minha rua. Então, o primeiro contato, o primeiro elo é o vereador do município. E muitas vezes os vereadores, como a gente está aqui numa mesa redonda de conversa, muitas vezes os vereadores não participam das discussões. Eles entendem os problemas, eles lutam, mas na hora de conversar e de tentar buscar soluções, os vereadores não participam. Então, eu compreendendo isso, e agora na qualidade de presidente da Câmara, busquei fazer essa primeira conversa. A gente quer ter agora mais umas 2, 3 encontros durante o ano, para a gente que possa, com as forças políticas que nós temos, que cada um de nós está num partido.
Então a gente tem que fazer campanha ano que vem para alguns deputados. E eles têm interesse em votos em Camaquã e na Costa Doce. Então preciso produzir agora, né, resultado para a gente. Então a gente tem que ter essa união. E eu acho que até pode ter sido, daqui a pouco, a primeira aparição pública, assim, num evento desse porte da nossa presidente, que ela recém tinha sido, né, empossada presidente, já convidei ela para esse evento. Então foram só os vereadores de Camaquã e a primeira oportunidade para poder passar, né, um diagnóstico inicial. A recém estava pegando, né? Recém estava iniciando, começando a pegar, né, das condições do hospital, o entendimento, porque a gente demora para compreender realmente, né? E aí demos a oportunidade, e foi muito importante, da doutora Amanda falar um pouco, e os vereadores já saíram com um pouco mais de consciência, né? Porque tem aquela história, eles não moram aqui em Camaquã, acho que a responsabilidade do hospital é só de Camaquã aqui. Não, é que tem muitos municípios que querem um atendimento ao hospital, mas não querem ajudar em nada, tá? A banda agora tá conversando e tal, eu torço que dê certo, mas a história mostra isso, né? Não é a Amanda que está falando, é o Roberto que está dizendo. Não, sim. Não, mas não é o Roberto que está falando, é o que já aconteceu. Não, eu estou assumindo para não dizer, Não, né? mas a gente sabe, tanto que eu conversei no início, que a gente está em tratativa para isso, porque realmente não tínhamos tido isso, e foi falado desde o início, né? É claro que o hospital não vai deixar de atender ninguém, mas tem que ter uma boa vontade dos municípios, né, que recebem esse atendimento. Eu falo isso porque eu estou há mais de 30 anos no microfone e venho acompanhando as dificuldades do hospital, que começa lá pelo atendimento no SUS, que sempre é deficitário, né? Não sei como é que está agora, mas cada atendimento do SUS gerava um déficit de pelo menos 20% para o hospital. É isso aí. Segue assim? Isso, e porque, além de tudo, o hospital, ou mais, além de ele receber depende do essa trabalho, retaguarda desse fluxo regional, ele recebe a retaguarda do próprio déficit interno das unidades de menores complexidades. Né? Porque, querendo ou não, o hospital ele é a ponta final do elo. Só que ele, por muito tempo também, ele tampou os buracos do elo que tinham que ser reestruturados numa UBS, ou que tinha que ser estudado numa unidade básica de saúde, né, naquele elo básico. Então, ele pega lá na ponta final e sai consertando esses pequenos elos. Ou seja, ele é habilitado para um elo final, mas por muito tempo, como tu disse, a gente não nega atendimento. Chegou lá, a gente vai ter que consertar. E uma coisa que eu expus, né, que eu acho muito interessante tu disse, é que assim, é um hospital de Camaquã, a gente não tem essa noção, mas assim, eu falei, se tu adoecer, as pessoas acham que tem uma porta que a gente abre e vai entrar e vai cair em Porto Alegre. Não, tu vai cair no Hospital Nossa Senhora Aparecida. E para o hospital te transferir, isso aí. Tem uma burocracia grande e até a dificuldade que os próprios hospitais de Porto Alegre têm devido à superlotação. E assim, uma coisa, eu trouxe esse assunto assim, mas assim, ó, eu queria deixar claro o quê? Isso que a gente está vivendo, a gente tem um maior impacto pra gente, por quê? Porque a gente tem uma competência estrutural que não se compara a Porto Alegre nos hospitais de lá. Mas assim, eles também, sobretudo por causa do inverno, estão vivendo uma situação de calamidade. A gente está aqui, agora eu estou nos grupos do estado aqui, né? A gente tem vários colegas em todas as portas que estão com superlotações, pacientes entubados sem leitos de UTI, ou seja, todos os locais estão vivendo essa superlotação. Só que a Secretaria de Saúde, ela tem que procurar achar soluções, não complicar. Exatamente. Sobrecarregar hospitais. Porque assim, vereador João Pedro, essa questão de colocar Camaquã como referência para Eldorado do Sul e Barra do Ribeiro está sobrecarregando Camaquã. E isso não acontecia. Foi agora, do tempo para cá, né, um mês que foi determinado, e isso tem trazido uma sobrecarga ao hospital. Então, traz risco para quem vem de lá, que daqui a pouco não vai ter lugar. Aqui também, porque aí diminuem os leitos, né? E é nesse sentido, vereador João Pedro, que com a força política que o senhor tem, né, através dos seus colegas vereadores, dessa associação dos vereadores, dos prefeitos que são seus parceiros, deputados, senadores, que a gente precisa para tentar reverter essa situação. Vai solucionar? Não, mas já vai minimizar, né, se voltar, no caso a Barra e Eldorado, para os municípios que eram de origem, que é Guaíba, Porto Alegre, que é muito mais perto, vai trazer mais conforto, inclusive, para os munícipes dessas cidades. Sabe que é importante um debate sobre saúde, e a rádio se propôs a levar até, que hoje deve ter milhares de pessoas que estão nos escutando, porque geralmente a gente se preocupa com saúde quando bate na nossa porta. Sim.
quando dá emergência, a gente tem que estar 2 da manhã no hospital e ver que o hospital está superlotado. Um familiar tá lá. Um familiar, exatamente. Aí dá aquela indignação. E é sobre isso que nós conversamos com os vereadores da região. Até foi muito importante, só que o vereador não tem a caneta para dizer como é que vai ser empenhado os recursos. A gente sabe que o cobertor é curto. As administrações municipais têm essas responsabilidades também. Contudo, foi o que eu usei a palavra lá para conversar. Nós precisamos, junto com os prefeitos da região aqui, primeiro, daqui a pouco, fazer uma força-tarefa de, olha, quem sabe por 3, 4 meses, até a gestão conseguir ter um norte e a gente achar a força política necessária para fazer um debate com o governo do estado, daqui a pouco com o governo federal, para a gente melhorar, né, a questão dos repasses para cá, de poder fazer essa prospecção de emendas parlamentares com deputados federais, mas de que... Até a gente conseguir habilitar os serviços para ter o retorno financeiro pela prestação deles. Porque o que acontece? Como eu estava falando, assim, hoje nós não temos muita verba por falta de habilitação de serviços também que estamos começando. Quero agradecer de novo, e não em detrimento dos outros municípios, que nem eu disse, estamos em negociação, mas agradecer o município de Camaquã, que essa semana a gente teve um novo aporte financeiro ali, que é um parceiro assim que vem nos auxiliando. E é que nem eu digo, o hospital ele é um hospital regional. Hoje a gente só tem o aporte financeiro do município de Camaquã como se ele pertencesse só a Camaquã. Mas na verdade ele está lotado aqui, mas é regional. Sim. E hoje a gente tem esse suporte só do município, claro, né? Vão surgindo diversas participações, mas nosso ouvinte, o Renan Mansky, ele traz uma situação e é importante aqui até para a gente poder esclarecer. Ele diz, meu pai, Oswaldo Martins da Silveira, 76 anos de idade, foi internado na emergência do Hospital Nossa Senhora Aparecida dia 20, por uma fratura do fêmur. Ele que já cuidamos, né, devido a certos problemas de saúde enfrentados pela idade, ficou uma semana pela espera de um quarto do hospital. Isso. Pois bem, eu pergunto, uma pessoa com a fratura, ou seja, quebrado com dores e 76 anos de idade, pode acontecer isso? Qual o nível de responsabilidade? Pergunta ele. Acho muito bom o Renan perguntar, porque o Renan foi uma das pessoas que eu fiquei conversando até de madrugada essa semana para a gente tentar solucionar e explicando para ele a situação, inclusive da marcação da consulta e explicando como é que funciona esse gerenciamento de vagas. Então, eu acho pertinente ele perguntar aqui ao vivo para que a gente possa explicar para a população até esse caso específico, assim, não só desse senhor, mas de como funciona essa questão da regulação e da realização de cirurgia, porque muitas vezes não é uma questão só para hora, às vezes tem estabilização de paciente, tem colocação de quartos, então é isso que a gente está falando. Então eu acho importante, porque agora o doutor vai explicar como é que funciona essa superlotação e também a situação de vagas para internação. A gente não pode falar do caso específico do paciente por causa da ética médica, mas o doutor vai explicar como é que funciona no geral, inclusive a falta de leitos, tá? Porque nós estamos com 20 pessoas aguardando leito, não é só esse, e era uma questão de aceitação em outro lugar, que também não temos. Então o doutor vai por isso já veio aqui hoje, muito importante. Esse caso, né, é específico, mas eu vou acabar fazendo uma explicação maior. Aí, em comparação recente que eu fiz agora, existe a mesma coisa da traumatologia. Um paciente hoje com fratura, a gente é referenciado para fazer um atendimento que a gente fala ambulatorial, né? Então a gente tem um ambulatório do hospital que atende os pacientes para a primeira consulta e um atendimento em cirurgias de segundo tempo. O que é isso? Esse paciente, ele é recebido por algum local, ele é estabilizado, ele é apto para planejar um procedimento cirúrgico para depois. Desde que esse procedimento cirúrgico seja planejado no seguinte assim, ele só vai ser operado se for um paciente grave, se tiver leito de UTI disponível. Não tem como tu pegar uma pessoa que tem acima de 70 anos com múltiplas doenças, submeter ele a uma cirurgia sem ter uma retaguarda para operar. Então tem pacientes que ficam esperando cirurgia não por não só ter leito ou um quarto, por não ter um leito de UTI para receber, que é o caso da gestante. A gente não resolve gestações de alto risco aqui porque a gente não tem uma UTI neonatal para resolver. Então, fraturas a gente tem como referência hoje Guaíba. Por muito tempo, a gente resolveu a maioria das fraturas. Eu vou te dizer que todas as fraturas, poucas a gente encaminha para fora.
Porque a gente tem uma equipe muito boa de traumatologia. E aí a gente entra naquele quesito que eu estava falando, né, dessa sistematização de encaminhamento. Um paciente que tem uma fratura, a gente é responsável por conter esse paciente. Esse fluxo chegou para a gente. Esse paciente ele é recebido para a gente. A gente tenta a todo momento, se a gente não tem um leito de UTI para operá-lo, se a gente não tem um cardiologista para poder fazer uma avaliação minuciosa cardiologicamente para liberar ele apto para uma cirurgia, ou seja, se a gente não tem todas essas nuances para oferecer de assistência, se a gente fizer qualquer procedimento às cegas, né, sem nenhuma possibilidade, a gente está expondo o paciente a risco, né? Então, às vezes, a pessoa que está recebendo a assistência, ela tem dificuldade de entender que não é má vontade, né? Resumindo assim, mas é porque o cuidado talvez esteja sem não realmente operar naquele momento, né? Porque talvez naquele momento vai ser maior risco. Então, por muito tempo se operou no dia assim, tá, estamos tentando mandar para tudo quanto é lugar, não estou conseguindo, tia. Vamos ver, junta todo mundo, traz um amigo de fora para avaliar junto, a UTI fica meio avisada, não tem leito, mas assim, a gente tenta ver alguma coisa e assim, como eu te disse, por amor à camisa, tu entende? Correndo riscos além do a mais. Só que chegam situações que esse risco, ele coloca em risco a vida de um paciente, né? Então, pacientes que têm fraturas, o que a gente tinha que fazer? A gente contém essas fraturas de alto risco de pacientes múltiplas comorbidades e teria que ser com a IBA, que é a nossa referência. Aí tu fala assim, mas o que tu tem que fazer então? Aí eu tenho que colocar no gerente. Tem paciente, já aconteceu situações da gente ficar metade dos nossos leitos só com gerente. Tem paciente, por exemplo, a gente não tem um serviço habilitado de cirurgia da face, né? Tem paciente com fratura de face que a gente coloca no gerente, que ele fica 2 meses no gerente. Aí tu imagina que tu fica um leito da tua unidade ocupado por 2 meses para aguardar um leito em outro local. Aí tu imagina, eu te disse a gente às vezes fica com 20 leitos parados. Porque ou tá aguardando um cateterismo cardíaco em Porto Alegre, ou tá aguardando para fazer uma... E não é que não queremos encaminhar, é porque não temos aceitação. Aceitação. Por muito tempo está acontecendo agora na emergência, o gerente, surgiu uma nova vertente que eles fazem, encaminhamento impositivo. E isso está dando problema. Porque o regulador fala assim, não, tu pega o paciente, coloca na ambulância e leva. Aí tu chega lá na porta, eles não te recebem. Não, pode voltar para trás, eu não te aceitei. E está acontecendo com colegas isso. Ou seja, o próprio estado te manda levar e a própria porta lá te recusa e manda tu voltar para trás. Então, assim, isso aí é uma coisa que acontece todo dia. Eu fico triste com a situação, né, do colega que participou aí e eu espero que tenha dado tudo certo da parte do pai, mas é diário isso aí, diário. Guilherme, eu quero só que tu diga que, na verdade, às vezes não é nós que não queremos colocar e disponibilizar um leito. É porque nós não temos. Não, nós estamos tendo agora, realocando, nós estamos pegando, por exemplo, nós temos uma sala só para sutura. Hoje em dia nós temos que, às vezes, dividir essa sala de sutura em 2 para poder virar um leito. Tia. Por quê? Porque, às vezes, igual tu tocou no assunto importante na UPA, a UPA está sendo assim, a relação da UPA com a gente está cada vez mais melhorando, porque a UPA, ela tem cada vez mais sido parceira, porque às vezes eles seguram alguns pacientes lá por mais tempo, que precisam de internação hospitalar, porque a gente fala assim, se ele vier, ele vai ter que passar dias sentado numa cadeira. E não porque é que não se queira, porque as pessoas chegam e dizem assim, eu preciso de uma vaga, eu preciso de um leito. E a gente precisa, e a gente está desesperado. E o Dr. Guilherme sabe que eu tô 2, 3 horas da manhã olhando a câmera de segurança, às vezes, do hospital para ver como é que tá. Ligando, brigando, tentando conseguir leito. E eu queria deixar mais uma vez claro para a população que não é nós que não queremos fornecer leito. Não é o hospital que não quer mandar. Nós não temos. A gente está com 20 pessoas, às vezes, aguardando leito ali, sentada ou em macas. Já chegou o caso da gente brigar, tá, com o SAMU de outros municípios, ambulâncias que não quiseram nos emprestar uma maca, porque a gente precisava e não tinha mais onde colocar paciente. E a gente implorou para nos fornecerem uma maca, pelo menos para que aquele paciente ficasse. E nem isso a gente teve retorno. E muitas vezes também eu entendo que os familiares querem que seja uma cirurgia, ou que opere, ou que leve, mas às vezes essa pessoa nem está estabilizada para ter uma transferência, ou não tem uma indicação cirúrgica na hora por causa da idade, ou por causa de uma debilidade também cardíaca ou outra coisa. Então não é simplesmente negar. São médicos que estão fazendo esse gerenciamento e estão vendo tudo que podem fazer
para melhorar esse atendimento. Então, assim, hoje nós estamos com quantos aguardando leito ali, doutor? Ó, a gente trabalha hoje com a superlotação do pronto-socorro lá embaixo há mais de 6 meses, sempre acima. A gente está habilitado ali, né, para 3 leitos de estabilização e mais 6 leitos ali de observação. Ó, eu saí lá agora do hospital, eu estava lá mais cedo agora, a gente tinha, se eu não me engano, 16 baixados, né? Ou seja, a gente tem a capacidade para 6, mais 3, 9, né? A gente trabalhando aí com 7 a mais, quase com 200% E final acima. de semana chegou a ter 20 20, 21. 20, 21 aguardando leito sem a gente ter onde colocar e sem outros hospitais nos recebendo. E fora que muitos hospitais têm pacientes internados, acabam trazendo para Camaquã e colocando no pronto-socorro para fazer exames e depois retirando aquele paciente e internando no seu hospital de novo. Entendeu? Então, fora isso, né, toda essa situação, então o que eu quero dizer para a população? Que me dói não conseguir realocar todo mundo, a gente vai fazer o possível para tornar isso melhor e já estamos fazendo. Estamos sobrecarregando alguns médicos. Eu quero agradecer a nossa equipe de enfermagem, aos nossos técnicos de enfermagem, que são, gente, incansáveis. Eu sei que às vezes alguém pode estar ali, às vezes de uma outra maneira, mas eles são incansáveis. Os nossos médicos que estão ali são incansáveis. E se às vezes não tem uma vaga, ou às vezes está aguardando a cirurgia, não é só uma questão de não querer realocar. Aliás, nunca é uma questão de não querer. É uma questão de que não se consegue, não se tem a possibilidade na hora. Ou não se tem indicação, às vezes. Não, e uma coisa que está acontecendo agora que é importante ressaltar, né? A gente foi habilitado, notificado pelo Estado, que agora eles estão solicitando alguns leitos por causa desse novo quadro que a gente está vivendo. A gente viveu aquele Covid, né? Então a gente tende a achar que, bom, se não tem nada igual àquilo, o que acontece que não chegou ali é tranquilo. A gente tem vivido agora uma nova síndrome respiratória, né? Que a gente está acreditando ser do influenza. Mantenho contato com os colegas lá de Porto Alegre, né? Por isso que as portas estão cada vez mais colapsando, porque o Estado está tentando intervir, tentando habilitar alguns leitos específicos, né? Para influenza, essas coisas. Só que a gente está tendo uma nova coisa aí, trazendo muita instabilização nas portas de urgências respiratórias. E a gente aqui no Sul sofre um pouco mais por causa do inverno, né? Então o inverno acaba fazendo que esse agravo fique pior. Então tu tá vendo que tá tendo cada vez mais investimentos naquela questão do invernão gaúcho, né? Essas verbas aí, só que tá vendo que é uma coisa diferente do que outras gripes ou outros invernos. Não se compara ainda ao Covid, né? Mas a gente tá tendo muito agravo respiratório que não se tive no último inverno. Eu falo porque eu vivi o último inverno, trabalhei bastante no último inverno e não está sendo igual. Bom, a gente até se deteve mais em alguns assuntos porque é o mais urgente. O nosso tempo está exaurindo, mas eu gostaria que retornassem, até para nos falar se teve algum avanço a partir desta nossa conversa, né? Espero que logo. Acreditamos que sim. Tem vários amigos aqui se manifestando. Depois, se a doutora puder dar uma olhada na timeline, tem a professora Maria Beatriz, inclusive, te parabenizando pela fé e coragem. O Renato Dilman te mandando um bom dia. Enfim, tem diversos aqui. Depois eu te recomendo que dê uma olhada ali. Vou olhar. Eu confesso que às vezes eu não estou muito adepta às redes. Porque, que nem eu digo, a gente sofre muito, né? E sofre tentando fazer, mas Deus está junto, nós estamos lá e vamos seguir na luta e vamos para frente. O pessoal pode pensar assim, mas por que o Roberto bateu tanto nessa questão aí de Eldorado e Barra? Por quê? Porque está superlotado o hospital e isso aí sobrecarrega, né? Então por isso que eu me detive mais a este assunto. E eu te agradeço porque o que acontece? A gente dá visibilidade só para os déficits financeiros, isso a gente está conseguindo, graças a Deus, contornar. A gente precisa prestar essas contas para a população do porquê esse atendimento mais precário nessa situação. É porque realmente estamos sobrecarregados agora em questão de saúde mesmo. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa do apoio, a gente precisa mostrar para a população e pedir essa rede de apoio dos outros municípios para que a gente possa prestar esse atendimento melhor para a nossa população. Obrigado, doutora Amanda. Obrigado, doutor Guilherme.